Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e atualizar as últimas do Colorado, porque tem Eduardo Vargas surgindo como o primeiro reforço mais badalado, mais conhecido que poderia pintar em 2025. E acredite, há dos dois lados uma confirmação de que pelo menos há fumaça nessa história. E até três jogadores que a gente está tendo confirmações de saídas do Internacional, cada um com as suas situações específicas. Já tirou detalhes? Antes, preciso te falar que a gente está gravando antes de Inter e Vasco. Tem Internacional e Vasco da Gama nesta quinta, às 8 da noite, lá no Rio de Janeiro. O Inter já está no Rio, vai ter aí um time completo, ou quase perto do completo, uma outra novidade, Thiago Maia tá fora e tal, mas enfim, tá pagando 3,5 uma vitória do Vasco, tá pagando 3,2 o empate e o Inter 2,1. O Inter tá dobrando. Cara, o Inter venceu o Vasco da Gama fora de casa, não é tão difícil assim. Tá dobrando o valor que tu colocar na tua aposta. Se quiser, tiver, puder, como e tal, pra entretenimento, sempre lembrando que é pra ter juízo nessa cabeça, vai lá na KTO pra brincar e pra te divertir. Nas tuas possibilidades, tá? Não vai me fazer bobagem de achar que tu vai fazer a vida, porque a KTO não é pra isso. É pra jogar com responsabilidade. Beleza? Gente, vamos lá. Começa pelo Eduardo Vargas, que tá todo mundo querendo saber. Eduardo Vargas, 35 anos, recém-completos, tá de saída do Galo, não vai ficar por lá. Eu até perguntei para um setorista do Atlético Mineiro e ele disse, cara, levo no aeroporto e mando para Porto Alegre para vocês, porque aqui o cara não tá bem, ele vai sair. Mas ele foi falado. Na verdade, tudo começa com o André Curi, que tem ótima entrada no bastidor colorado, dizendo que há conversa sobre o nome do Eduardo Vargas para ele vir jogar no Internacional. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, não há propostas. E o próprio André Curi deixa isso claro, que há uma conversa e não há uma proposta. Só que no Internacional, o Inter confirma esta conversa e diz que, de fato, olhou o nome do Eduardo Vargas para saber do mercado como é que estão as situações. Sabe aquela história? Olha, o Inter sempre olha todas as possibilidades, o Inter vê o mercado, sabe as probabilidades dos jogadores e faz listas. Bom, tem esse cara à disposição, tem esse que tá ficando sem contrato, esse aqui ganha tanto, esse aqui quer um contrato assim de 2 anos, quer receber tanto salário, e foi isso, segundo a direção colorada, que eles fizeram. O Inter não confirma mais avanços sobre Eduardo Vargas. Tudo que temos é um empresário que oferta o negócio e pelo fato dele ser o André Curi. E o André Curi faz negócio, tá? O André Curi é aquele cara que faz negociação. Aí ganha peso, porque ele tem muita entrada no Inter, e aí o Internacional confirmando na outra ponta que de fato há alguma coisa, mas dizendo que é muito mais para monitoramento de mercado e ter ali a opção possível do Vargas do que qualquer outra coisa. Eu questionei o pessoal em Minas e lá ele estava ganhando na casa dos seus 800 mil reais nesta última temporada. E é um valor completamente real, é um valor completamente, assim, descabido. Eu não acredito que o Internacional pagaria isso até para um cara que está ficando sem contrato. Mas, enfim, o Vargas é um cara de renome no mercado, poxa, a gente conhece a história do Vargas, tá? Mas é isso tudo que nós temos desse nome. Não há mais informações, não há mais avanço, não há mais, ó, tá aqui, tá pronto, tá feito e tal, não tem. Então, essa é a situação do Vargas que todo mundo quer saber. Preciso te contar que o Internacional está próximo, se não vai ser agora, vai ser nas próximas horas, vai anunciar, ou nos próximos dias, né, quem sabe, para dar um tempinho aqui, mas isso está caminhando certo. Vai anunciar a renovação de Gabriel Mercado. O Mercado não volta agora, vai voltar só depois do Gauchão do ano que vem, é para metade do ano de 2025, mas o Inter está renovando o contrato dele até o final de 2025. Teve lesão no joelho, operou, já está em Porto Alegre, ele fez a cirurgia lá na Argentina, ele se recuperou um pouquinho lá, mas já voltou, já está com todo mundo e a partir de agora é a recuperação normal do Gabriel Mercado com o contrato renovado com o Internacional. Mas outros 3 jogadores vão sair. O primeiro, e eu vou falar sobre a situação de cada um deles, é Lucas Alário, que está de saída e todo mundo já sabe que ele procura clube. O empresário está tentando procurar clube para ele. Aí tem o Corinthians,
que surgiu como interessado, tem o mundo árabe, tem o futebol turco e até alguma coisa. Ele, recentemente, é uma situação mais complexa porque o jogador nega, mas a imprensa argentina diz que ele ligou para o Gadiardo pedindo para retornar para o River Plate e que o River Plate teria dito, não, quando nós te quisemos no começo do ano, tu não quis, e aí tu escolheu o Inter. E aí estavam meio maguari com isso. Numa dessas, o Gadiardo voltou agora, já trabalhou com ele, pode querer, mas ele nega essa situação que teria pedido para voltar e tudo mais. O outro jogador que está de saída é Johan. Isto porque o Johan há 100 dias não joga. E aí a gente já tem uma informação, uma sinalização de que é um jogador que, cara, o Johan foi muito específico. Ele foi contratado a pedido do técnico Eduardo Cudê, que gostava muito dele na época que o Cudê treinou no Galo, achava ele um cara muito interessante, que podia jogar de segundo homem, terceiro homem, até adiantado, como se fosse um reserva do Alan Patrick, mas não tá jogando. Com o Roger não tá jogando. Salário dos seus 400 mil por mês. E o Inter, deixa eu até ver aqui, o Johan, o contrato do Johan, eu tava falando com vocês aqui, para saber exatamente até quando vai o contrato do Johan, para não falar nenhuma bobagem para vocês. Até dezembro de 26, tem mais 2 anos. Eu lembro, foram 3 temporadas que o Inter assina com ele. Tem 31 anos, é um jogador a pedido do Cudê, mas não deu certo. O Inter provavelmente vai tentar recolocá-lo no mercado de transferências. O outro jogador, e esse também já está confirmada a sua saída, é do Fabrício. Isto por quê? O goleiro Fabrício, que veio do Nova Iguaçu e foi super bem, fez 10 jogos com a camisa do Inter. Ele deu uma entrevista para o Globo.com confirmando que, desde que o Roger chegou, disseram para ele que ele seria terceiro goleiro e que desde então ele está fora dos planos. E ele já entendeu que o Inter está priorizando quem vai ficar. Joga o Rocher, depois o Antony e agora até o Ivan retornou, está à disposição, está novamente colocado à disposição do técnico Roger Machado, então assim, ele sabe que vai sair. E ele até diz que não tem ainda nenhuma proposta para renovação com o Inter, mas que é grato ao clube e que pelo que ele fez nos 10 jogos, e é verdade, alguma proposta vai aparecer para o Fabrício, que há quase 40 anos precisa tocar a sua vida. E aliás, deixo aqui o registro. Ele foi super bem quando foi chamado e foi um cara que deu conta do recado e quando precisou, ele de fato jogou e jogou super bem. Fica aqui esse registro para eles. Deixa eu te falar aqui sobre uma situação bem interessante com o Ricardo Matias, aquele centroavante da base, 18 anos, que o Inter custou para renovar, mas renovou, botou a multa em 150 milhões de reais e o garoto tá aqui. Pois é, ele terminou já o seu período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-20, fez alguns jogos treino, já está com a delegação no Rio de Janeiro para esse jogo contra o Vasco da Gama, mas o detalhe é, ele foi para um período de testes, de observação com o técnico Ramon Menezes na Seleção Brasileira Sub-20 e em 3 partidas fez 7 gols. É verdade que uma delas ele marcou 4 e aí depois marcou mais vezes. Mas eu quero destacar aqui que esse menino aproveitou a oportunidade na Seleção Brasileira Sub-20. E olha, é um cara do futuro do Internacional. Nós estamos falando aí de uma saída do Alário que deve acontecer automaticamente com o Alário na virada do ano saindo. O Internacional a gente sabe, né? Provavelmente sai o Alário, aí o Valência, pelo que tá jogando, né, na seleção e aí tentando se recuperar, pode ficar. O Inter pode ter um Borré, um Valência e ele. E vai ver o que vai fazer com o Luca. O Luca, só o Luca. O Luca Drummond vai sair, né? O Luca Drummond acaba o contrato, sai. Só o Luca é que vai rever a sua vida. Mas pode ficar com Borré, Valência e o Ricardo Matias, que eu insisto, em 3 partidas pelo Sub-20, fez 7 gols, 4 numa partida, mas 7 gols já é interessante, né? E ele foi bem, aproveitou a oportunidade Sub-20, talvez seja mais chamado. Até para o Inter isso é bom, pensando numa venda futura. E é um menino das categorias de base que pode ser firmado no profissional. Fica aqui o registro nesse mundo de saídas, né? Saída do Alário, saída do Fabrício, saída provável do Johan. Quem sabe aí tem Wanderson e Valência sendo analisados porque os salários são altos e tudo mais. O Inter tem um garoto subindo e ficando, se firmando no time titular. Fica o registro. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.